A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma semana de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste primeiro trimestre de 2025, onde estamos estudando na classe dos adultos o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nesta semana, vamos estudar aí a lição de número 2, que tem por data 12 de janeiro de 2025, e o título da lição que nós vamos estudar é Somos Cristãos. O texto áureo desta lição, queridos, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. A verdade prática da lição destaca que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Os objetivos desta lição, queridos, é apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho da Graça, e mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Então, nesta lição, queridos, nós veremos aí o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Os primeiros cristãos precisaram ali de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo. Eles não deveriam confundir a lei de Moisés com a graça. Então, por esta razão, os apóstolos foram desafiados a estabelecer aí os limites entre o judaísmo e o cristianismo, principalmente o apóstolo Paulo, a fim de que os novos cristãos judeus e gentios recebessem aí a orientação devida para o exercício da fé cristã. Então, nesta lição, meus amados irmãos, nós veremos aí o trabalho dos apóstolos para prevenir a igreja da tendência judaizante que predominava no primeiro século. Vale lembrar que era aí um tempo em que os fundamentos apostólicos haviam sido lançados. Havia ali muito pouco tempo e a compreensão clara do evangelho estava sendo ainda desenvolvida progressivamente entre os judeus novos convertidos, e também os gentios que se converteram ao Evangelho de Cristo. Então, nesse cenário, alguns grupos judaizantes que se autodenominavam enviados da Igreja-mãe em Jerusalém causaram ali um certo desconforto ao apóstolo Paulo, bem como tentavam também distorcer a fé dos irmãos gentios recém-convertidos. Em síntese, eram legalistas que ensinavam que os gentios deveriam converter-se ao judaísmo, observar a lei de Moisés e somente então poderiam desfrutar da graça do Evangelho. Para combater as investidas dos falsos irmãos, que tentavam ensinar um falso Evangelho, somente ensinando o verdadeiro Evangelho, queridos. A fidelidade do apóstolo Paulo, assim como dos demais apóstolos, ao entendimento do Evangelho da Graça, que aponta Cristo como cumprimento perfeito da lei, não deixa aí espaço para legalismo ou comprometimento da liberdade cristã. Então, nesse sentido, a disposição dos apóstolos em rejeitar qualquer tentativa de alterar aí o cerne da mensagem do Evangelho era e continua sendo o melhor caminho. No comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, nós vemos que Paulo era gentil, tolerante e paciente com relação aí a muitas coisas, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7. Só que também ele era firme e inflexível com respeito à verdade do Evangelho. A revelação que ele recebera diretamente de Cristo
é a única mensagem que possui o poder de salvar todos os que creem nela, receberam-na e reagem positivamente a ela. Paulo entendia que nunca se devem fazer concessões a este evangelho, em nome da paz, unidade ou da opinião da moda. Tanto a honra de Jesus Cristo, como a salvação dos que estão espiritualmente perdidos, isto é, que não receberam ainda o perdão de Deus e um relacionamento pessoal com Cristo. Então, e tudo isso estava em jogo. Então, se negligenciamos, queridos, ou abandonarmos qualquer parte do Evangelho, de acordo com a revelação do Novo Testamento, nós começaremos a destruir a única mensagem que nos pode salvar da destruição eterna. A resposta do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos é uma referência, queridos, para pastores e mestres da igreja hoje. Nós não podemos, em hipótese alguma, negociar as verdades fundamentais da fé que norteiam a conduta cristã. E este é um compromisso que deve ser mantido com firmeza e coragem frente aí aos ventos de doutrina dos dias atuais. Portanto, queridos, para finalizar, em cada época a igreja é ameaçada aí por tentativas diabólicas de desviá-la da verdadeira fé. Então, que a partir do estudo fiel das Sagradas Escrituras, nós possamos aí rejeitar os falsos ensinamentos e preservar a unidade doutrinária e a ortodoxia da fé cristã. Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana de estudos.